Um Momento do Esporte. Você já fez aí sua participação breve com Gustavo de Oliveira, mas é hora de resenhar um pouquinho mais aqui sobre futebol com um convidado especial hoje. Hora de falar sério, então. Bom dia, Camila, mais uma vez, a todos os ouvintes. Hoje recebemos aqui a presença especial do técnico Ito Roque, do Misto Esporte Clube, que foi campeão da Copa FMF, né? Vamos falar de coisa boa antes de perguntar sobre o futuro. Seja bem-vindo, Ito Roque, aqui na CBN Cuiabá. Um prazer poder falar com você, com o senhor. Chegou no meio da temporada, buscou o objetivo, né? Conseguiu aí o título da Copa FMF, essa vaga para a Série D do Brasileiro do ano que vem, voltando aí o Misto a uma divisão de Campeonato Brasileiro após 10 anos. Como que foi, né, essa disputa da Copa FMF e agora esse início de preparação para a próxima temporada? Bem-vindo. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, poder fazer algumas explanações sobre o misto. Sobre o título, foi um título importante, principalmente para o clube, né? Um clube grande, um clube de uma camisa forte, um clube de uma torcida grande, não poderia ficar tantos anos fora de um cenário nacional. Então acho a importância desse título foi altamente, vamos dizer assim, né? É um impacto grande, eu acho que pro estado, né? Ter o misto de volta ao cenário nacional. E já vamos emendar com uma outra pergunta curiosa, que é a questão que a última vez que o Misto participou da Série D foi há 10 anos atrás, em 2013, quando o senhor também era o comandante da equipe. E agora volta e consegue essa classificação. Acredito que ano que vem, né, já tem aí, né, essa missão também, além do estadual. Como que é essa identificação com o Alvinegro? Acho que é o único clube que você passou aqui em Mato Grosso. E as coincidências também, né, Pedro Panoc? Sim, foram 10 anos atrás, né? Nós chegamos no jogo do acesso, é um jogo que eu me lembro muito bem. Nós tomamos um gol no finalzinho aqui dentro de casa, né? Contra o Tupi de Juiz de Fora? Contra o Tupi, levamos a final lá para casa deles, né? Num jogo difícil também, mas foi um jogo bem conturbado, com 10, 15 minutos do segundo tempo. A gente estava empatando o jogo e já estávamos com 9 jogadores em campo, 2 expulsos, né? Foi um jogo bem tumultuado, um jogo onde eu acho que foi um dia infeliz para a arbitragem, mas faz parte e como você falou, né? A coincidência da gente poder estar de volta, podendo nesse mesmo cenário, né, de colocar o misto num cenário nacional e voltar a trabalhar no misto. Para mim esse título foi de uma grandeza muito sólida para minha carreira. Que tem bastante título, né? Sim. Série A2 de Paulistão. Paulistão, sim, Mineiro. Sul Mato Grossense, Mineiro. Uhum. São 5 títulos. Uma carreira vitoriosa também, né, Pedro Lima? Só convidar também, né, quem tá chegando aqui agora na nossa audiência, Panoc, mandar mensagem pra cá, né, participar da nossa programação pelo 99803-5580. Treinador, aproveitando esse gancho aí que o senhor deu, né, o senhor falou muito sobre a torcida, né, e também a camisa forte que representa o misto. Queria que o senhor falasse também um pouquinho dessa relação, né, como o Pedro Lima citou, já esteve aqui há um tempo atrás, né, 10 anos, né, separam aquela outra passagem, esse relacionamento, né, com a torcida do misto, é uma torcida apaixonada mesmo, né, a gente tem aí histórico de grandes jogos do misto, não só aqui no cenário de Mato Grosso, mas também no cenário nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa relação e sente, né, nesse momento que o senhor voltou, sente que a torcida estava um pouco desanimada aí com as campanhas passadas, mas acha que esse momento de retomada desse protagonismo, né, já dá uma animada esse título da Copa FMF, também diante daquilo que vocês preparam, né, daquilo que o futuro reserva para 2024, o senhor acha que esse fator torcida também é importante? Tem conseguido o misto resgatar aí essa paixão do torcedor? Se é que um dia ela ficou ali mais apagada, vamos dizer assim. Com certeza, eu acho que a torcida do misto é uma torcida apaixonante, né? É uma torcida, assim, como todas no Brasil, vive mais pela emoção, né? Lógico, né? Mas a torcida do misto tem algo especial que eu não sei explicar. É uma torcida, assim, que vibra junto com o time. E o que eu mais gostei, principalmente na reta final nossa ali, naquele quadrangular final, é que às vezes mesmo um jogo difícil, a gente não ganhando o jogo ainda, e a torcida estava lá incentivando, vibrando com a equipe. Eu acho que literalmente eles foram o 12º jogador mesmo, né? Então essa energia que existe deles transmitir para dentro do campo,
e os jogadores transmitir que estão rendendo dentro do campo, estão lutando pelo clube, eu acho que bateu nessa Copa FMF, né? Espero que a gente continue com essa sinergia muito boa entre atletas dentro de campo, nós da comissão dentro de campo e torcida. Parece clichê, mas faz diferença, Faz né, diferença. Pedro Panoc, Pedro Lima, Camila. quando a gente tem ali esse apoio do torcedor. Camila citou, treinador, essa questão da relação, né, com a torcida, que é importante. O senhor já disse a importância do tamanho que é. O misto é muito grande, né? O misto, quando a gente fala do futebol mato-grossense, você precisa colocar o misto nesse contexto histórico, né? Teve um momento ali de altos e baixos, mais baixo do que alto, é verdade. E aí teve uma virada de chave, especialmente quando aparece a gestão de Antero e Dorileu. Qual que é a sua relação nesse momento com os dois? Como é que você também vê a aproximação dos dois empresários? São assumidamente mistenses, e como é que é essa relação do senhor e também deles em relação a essa tomada, digamos, virada de chave do misto? Eu acho que esses gestores, né, tanto o Dorileu quanto o Antero, foram fundamentais para o misto voltar ao que está sendo hoje, né? Hoje eu digo que a gente chega para trabalhar aqui no misto e você não se preocupa com nada a não ser entrar dentro de campo e trabalhar o time, trabalhar tecnicamente, taticamente. Você não se preocupa com nada extra-campo, porque você sabe que as coisas estão sendo bem feitas. Então eu acho que os gestores foram fundamentais, continuam sendo, né, uma peça fundamental aí nesse retorno do misto aí. E eu falo que o misto tem que pensar alto, principalmente a nível nacional, tem que pensar em voltar aí uma Série C, Série B de brasileiro, porque com essa gestão tem total condições de retornar. 10 horas em ponto. Tá na hora, Pedro Panoc, de fazer aquela pausa bem breve, treinador. Vou pedir pro senhor ficar aqui conosco mais uns minutinhos. O torcedor tá participando, a gente já volta. É uma pausa obrigatória, mas já a gente retorna. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou à CBN, diretamente da COP28, que o senso de urgência de encaminhar a transição energética para o fim dos combustíveis fósseis ficou explícito no texto aprovado hoje na Conferência do Clima da ONU, em Dubai. Ela disse, no entanto, que a proposta não concretiza os meios para cumprir o objetivo. Marina Silva afirmou que existe o risco de a decisão ficar limitada aos enunciados do documento. O texto sinaliza que a era do petróleo pode estar se encaminhando para o fim. O presidente da COP28, Sultan Al-Jaber, classificou o acordo como histórico, mas disse que o sucesso do documento está na implementação das ideias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. Se houver uma redução de 0,5 ponto percentual, como prevê o mercado, a Selic vai cair para 11,75% ao ano, menor patamar desde março de 2022. Ontem, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltaram a cobrar a redução da taxa. Nos Estados Unidos, representantes do Banco Central também se reúnem nesta quarta-feira para definir a situação dos juros. Segundo projeções do mercado, o Federal Reserve deve manter as taxas inalteradas pela terceira reunião consecutiva. Os índices estão na faixa entre 5,25% e 5,5%. É o nível mais alto no país em mais de 20 anos. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart.
Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Dez horas e 4 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pausa rápida para acompanhar as principais notícias do país dentro do Repórter CBN. Você que está chegando agora na sintonia da 95.9 FM, a gente está recebendo nessa manhã técnico do misto, treinador Ito Roque, está aqui conosco, atendeu o convite aí de Pedro Lima, agradecer também ao Olímpio, da assessoria que está aqui, nosso colega jornalista. Eu ganhei um prêmio junto com o Olímpio, sabia? É? É moção Premiada. de aplausos. Coisa linda. Tá achando que só você que é premiado? Eu demorei 10 anos depois. Não, mas é que o seu prêmio tá num patamar acima, né? O Olímpio dele é destaque. O nosso é uma homenagem que a vereadora certo. Michele fez pra gente, mas eu tava lá, ele também tava. Essa aí você perdeu, Pedro Lima. Mas e aí? Siga aí, a audiência tá conosco Destaque aqui. é o misto também, né? O destaque O desse misto ano também é o feminino. misto e a técnica treinadora feminina, viu, foi Ito? premiada Pressão, também, né? Ito, só fazer uma brincadeira aqui contra o Operário lá no Dito Souza, falando da torcida do misto. Eu acho que a torcida soprou aquela bola pra dentro também, né? Com todo respeito ao seu trabalho, mas acho que fez muita diferença o barulho, né? A invasão ali no Dito Souza para vocês conseguirem aquela vitória importantíssima para encaminhar aí o título. E de dentro de campo eu pude observar que o senhor fez uma alteração ali na transição da primeira fase para o quadrangular final, colocou o Odail Júnior no miolo de zaga, ajeitou uma linha de 3, mudou também as laterais, eu acho que era o Almir, teve um problema clínico, depois o Hudson saiu também para a entrada de 2 meninos, né, o Índio e o Anthony. Como que foi em competição em andamento para ajeitar ali e dar a volta por cima no quadrangular final? Eu digo que quando você fica um tempo maior no clube, você começa a conhecer as características individuais dos atletas, né? Então, aos poucos ali, em termos de treinamento, em termos dos primeiros jogos, nós pudemos ter uma certeza daquilo que a gente queria, que era ganhar o campeonato. Então, eu precisaria ter uma defesa sólida, né? Equilibrada, mas ao mesmo tempo sem perder o poder ofensivo. Então foi onde eu comecei a trabalhar em termos de treinamento, essa linha de 3, sendo que eu tinha 2 laterais leves, né, 2 jogadores novos, no caso o Anthony, que acabou ganhando a titularidade, e o Índio, que entrou após a lesão do Almir. E 2 jogadores leves, 2 jogadores bem ofensivos. Então foi aonde, em termos de treinamento, nós conseguimos deixar um time equilibrado defensivamente, sem perder o poder ofensivo, né? A gente tinha esses 2 laterais que apoiavam, tinha o Wesley, um volante que saía muito bem para o jogo. Bom. E tinha o Daniel, que era o homem do último passe, o homem da bola parada, o pensador do time, né? E lá na frente a gente tinha velocidade pura com o Jonathan e com o Vandinho, né? Então isso fez o nosso time ser um time mais equilibrado nessa fase final. E foi onde nós, na minha opinião, nós obtivemos sucesso. Encaixou legal, né? E agora, já começaram os treinamentos, Murilo Gomes esteve aqui no De Chapa, não conseguiram renovar com tantos, muitos já tinham um compromisso apalavrado aí com outros clubes. Como que foi essa remontagem do elenco e esse início de trabalho de pré-temporada? A gente sabe que o futebol está bem globalizado, né? O que você está fazendo aqui, todo mundo está vendo, então os jogadores estavam se destacando aqui e foram... alguns já tinham até acordo com outros clubes, né? Então já tinham um acerto, o próprio Jonathan que a gente queria, mas ele era empréstimo, ele pertence ao Ipiranga de Erechim, então não foi possível segurar, né? Apesar da correria grande que o Murilo fez, os gestores fizeram, o futebol é assim, a gente tem que estar atento a buscar novos atletas para suprir essas necessidades, né? Então nós fomos ao mercado em busca de jogadores dentro das características do clube, dentro das características que eu como treinador gosto. Então nós estamos tentando montar um time bem competitivo novamente para que a gente possa fazer uma boa campanha. E em termos de treinamento, a gente, como eu disse, né, a gente vem trabalhando desde do primeiro dia já com bola, né? A gente faz a parte mista, né? A gente trabalha a parte física, a parte de força muscular, juntamente com a parte técnica e tática. Então a gente vem
vem trabalhando já, são 17 jogadores, mais os garotos da base trabalhando com a gente. Desses 17, se eu não me engano, são 5 renovados, né, Olímpio? São 4 renovados, 5 com o Anthony. O Índio não ficou, né? O Anthony sim. ficou. Então, estamos aí atento ao mercado para trazer as peças que a gente sente que é necessidade nossa para o campeonato. Ainda sobre essa questão de elenco, treinador, Pedros aqui, tem uma pergunta aqui do Jaerson Manuel, Ito. Uma pergunta ao técnico Ito Roque. Muitos dizem que para subir da D para C, ó, já tá projetando coisa mais alta aí, pro misto, é necessário que se monte, no mínimo, um time ali de nível já Série C, caso contrário, não sobe. Queria saber se o treinador também tem essa visão, se o misto também tem essa intenção e condições para já montar ali um time com cara de nível Série C para cima. É a pergunta do Jaerson Manuel aqui, Ito. Eu acho que o que muda um pouquinho em termos de Série C e Série D não é nem o nível, né? Porque o misto hoje, o misto e outros grandes clubes aí têm condição de montar a equipe para subir. O que muda em termos técnicos, na verdade, são alguns lugares que você joga, que o campo é ruim, que o estádio assim, é bem aquém daquilo que você está acostumado a jogar, então muda o nível técnico do jogo, né? Então você tem que estar atento a todas essas situações. Eu participei de 4 Série D já, 4 ou 5, se eu não me engano. Então a gente vê essas dificuldades. No entanto, que vários clubes de São Paulo, onde eu moro, a Ferroviária, o próprio Novo Horizontino, onde eu trabalhei na Série D, tiveram muitas dificuldades e foram vários anos para conquistar o acesso, Pra né? chegar, né? Então, pela dificuldade que é a Série D, em termos de estrutura de lugares que você tem que jogar. Mas eu falo que, independente da divisão, nós temos sempre que ter um time competitivo, né? Aliado à força física com a parte técnica, né? Então acho que, na minha opinião, vai ser sempre isso, aliar aquilo que você tem em termos de característica. Treinador, o Rogério pergunta se o Odair Júnior teve contrato renovado, acho que teve, né? Sim, teve sim. Nesse sentido de contratação, o misto recentemente contratou o Giovani, né? Tem 31 anos, está retornando, na verdade, ao misto. Pra casa, né? Exatamente, começou, teve um papel importante, acho que em 2013, né, Pedro? Acho que trabalhou com isso. Sim. Trabalhou com o Ito em 2013. Exato. Na sua avaliação, como que você analisa esse retorno para casa do Giovani? Para mim, como a torcida também vai gostar. Para mim, como treinador, excelente, né? É um jogador altamente técnico, um jogador que tem um último passe muito bom, é um jogador que tem uma técnica apurada, então acho que essa volta dele vai fazer bem tanto para o clube quanto para ele, né? Porque, queira ou não, quando você volta na sua própria casa, é uma responsabilidade grande, uma responsabilidade de você querer atingir o melhor de si, então acho que isso vai ser bom tanto para ele como atleta, quanto para nós do clube. Ito, e o senhor é sempre sério, assim, ou é mais resenha ali no dia a dia? Não. Tem a resenha? Tem bastante ainda. Bastante, né? A gente Boa tem que ter demais. o meio termo ali, né? Hora de trabalhar, hora de contar piada com os atletas, é hora de brincar, então tem que ter o meio termo. É uma pergunta mais direta. Qual que é o objetivo do misto nesse campeonato mato-grossense? A atual temporada, o misto ficou em 8º, teve uma dificuldade ali, né? O treinador foi dispensado na 3ª rodada, junto com o gerente. Aí depois veio o Everton Goiano, que conhece muito bem o estado, conseguiu dar uma sobrevida, né? Manter o time na 1ª divisão depois do retorno, né? Que ficou 2 anos na 2ª. E aí reformulou, mudou para a chegada do senhor aí no meio da temporada. Agora para 2024, o misto já está muito pensando em Série D ou tem um objetivo inicial aí de campeonato mato-grossense? Não, a gente está pensando no estadual primeiro, né? Que é o nosso primeiro campeonato. E sem dúvida nenhuma para nós ali dentro é fazer uma boa pré-temporada, iniciar bem a competição, chegar o mais longe possível dentro da competição, para que você possa conquistar, inclusive, mais situações em cenário nacional, né? De repente buscar uma Copa do Brasil para o ano de 2025, para o misto, né? Então, acho que o primordial para nós hoje é buscar chegar o mais longe possível e, quem sabe, até buscar o título. E a expectativa do campeonato? Muitos clubes aí já começaram os trabalhos, já estão no mercado. Tá acompanhando também os vizinhos? Sim, a gente sabe, né? Luverdense vem montando bem. Operário é o nosso rival,
União já começou União também, né? Então, todos os treinadores desses dois times, principalmente Luverdense e o União, eu conheço, sei da capacidade de montagem de clubes que eles fazem lá em São Paulo. Então, com certeza vai ser um campeonato difícil e competitivo. Ito, aqui tem muito torcedor também do misto aqui acompanhando a nossa programação. Pedro Lima, Pedro Panoc, mandar um abraço também. A galera tá mandando mensagens. Tem alguns áudios chegando, a gente consegue soltar aí. Porque de treinador todo mundo tem um pouco, né? A galera já tá dando aqui uma alfinetada, uma sugestão. Vamos começar a acompanhar aqui alguns áudios. Tem o Juvenal que passou por aí. Tem um outro áudio aqui, não tá aparecendo o nome, Panoc. Acho que é Fofão o apelido dele. Tá aqui também na nossa audiência. Tem como soltar na caixa? O treinador tá sem o fone. Tem essa visão. Bom dia, ouvindo a CBN. Aqui é Juvenal, aqui de Cuiabá. Eu queria saber se o Hilton Rock conhece todos os jogadores que o Misto está contratando, já conhece, já viu jogar, ou a indicação de alguém, ou todo jogador que está vindo, a indicação dele. Juvenal, sotaque cuiabanês, para não deixar dúvida, tá falando, todos têm o pitaco ali do treinador Ito Rock, algum foi o Antero, outro foi o Dorileu. Né? Boa pergunta. O Ito tá por dentro de todas essas contratações, conhece, né? Todo mundo que tá chegando, quem tá retornando, é o Juvenal que passou por aqui. Não, ali no misto nós temos uma coisa que eu acho muito boa e primordial. Independente de quem indicou o atleta, nós buscamos informações, né? Buscamos informações, fazemos o histórico dele, os últimos 2 anos, a gente liga para os últimos treinadores que foi treinador dele. Consulta, né? Consulta, vê histórico de lesões, extra-campo, característica dentro de campo. Então, independente de quem indicou, se for o Ito, se for o Murilo, se foi os gestores, né? Se for o Dorileu, independente. A gente sempre vai buscar informações e a gente coloca na mesa, qual o custo-benefício desse, esse pode nos entregar isso aqui. Então a gente tenta ir dessa maneira porque eu acho que é a mais fidedigna, eu acho que você consegue minimizar os erros dentro de informações. Já tem alguns jogadores anunciados, tem o Giovani que chega para ser 10, vai ser 10? Ou vai ter que brigar pela 10 ainda? Vai ter que brigar. Tem essa pergunta, inclusive, né, Panoc? O Murilo disse que tinha um atacante também previsto e eu vi sobre o Jael, né? Sobre uma sondagem ali, uma consulta no Jael, que é varzagrandense, cria aqui de Mato Grosso, do CPA. Já rodou aí o Brasil, jogou no exterior, jogador de 35 anos, que é muito experiente, né? E aí o misto talvez dando uma cartada mais alta ali para tentar a contratação dele. Como que tá essa negociação? É possível o Jael vir aqui vestir a camisa do misto já agora, nesse início de ano? Pedro Lima, só encaixar aqui rapidinho, porque convém aqui. O Marco Antônio diz o seguinte: camisa 10 já chegou, né? Referindo-se a Boa, de Marco, qualidade. obrigado. Aí ele pergunta pro treinador: cadê o 9? Cadê o 9? O 9 chega quando? Então, eu falo que, mais uma vez, para mim como treinador, eu vou gostar sempre que o clube traga bons jogadores, né? Mas assim, em termos de negociação, eu prefiro ficar sempre de fora, deixo a cargo do Murilo, dos gestores, né? Então, e eu tenho, sim, comigo um hábito de sempre falar sobre o atleta quando ele chega aqui, né? O Jael foi contratado, um exemplo só, tá? Claro. Jael foi contratado, tá certo, ele chegou aqui amanhã eu falo sobre ele, né? Então, mas enquanto isso eu deixo as negociações por parte da diretoria. E tem mais um áudio aí também, esse aqui ele já quer mexer no esquema tático do técnico Ito Rock, vamos acompanhar também. Alô, galera da CBN, queria fazer uma pergunta pro Hilton Rock. Se ele vai ser um técnico que vai colocar o time mais solto, mais leve dentro de campo, ou vai ficar sempre na retranca? Só isso que eu queria perguntar. Só isso. Tá aí, é o Fofão, o treinador Ito Rock. Tá perguntando aí quais serão os esquemas táticos utilizados no próximo ano. Vai pra cima ou vai segurar? Já respondo já, equilibradíssimo. Igual eu falei, setor defensivo equilibrado, setor ofensivo tentando ser um time técnico com velocidade. Eu acho que o time equilibrado é a melhor situação, né? Mas pra mim deixar mais ofensivo do jeito que ele quer, é só se eu tirar uns 2 zagueiros e colocar mais uns 2 atacantes aí. Eu gosto, tá parecendo eu escalando a minha seleção, né, Pedro? Ô técnico Ito Rock, eu queria fazer até, o senhor lembrou de um episódio, né, lá da sua outra passagem pelo misto e citou ali, teve uma atuação infeliz naquele momento da arbitragem. Eu queria falar um pouquinho sobre esse cenário, saindo ali, né, especificamente do misto, mas em linhas gerais, né,
das competições que a gente tem acompanhado, parece que cada vez mais a arbitragem está tomando destaque ali nas competições, né? A gente tinha uma expectativa em relação ao VAR, eu acho que isso aí ficou um pouco aquém daquilo que o torcedor, que os próprios clubes imaginavam que aconteceria ali ao longo de muitas competições, e aí volta e meia, todo jogo de competição Série A, B, independente da série, campeonatos regionais, tem muita reclamação da arbitragem, e isso parece que, né, tá cada vez mais forte, né, Panoc? Queria o senhor, né, um ponto de vista aí enquanto treinador, à frente de uma equipe gigante aqui do nosso futebol mato-grossense, o senhor acha que a arbitragem deixa muito a desejar aqui no Brasil? Como é que o senhor tem acompanhado? É preciso reciclagem? O que está acontecendo aí nesse cenário, treinador? Eu acho que quando a gente fala de arbitragem, vira uma situação bem polêmica, né? E às vezes eu percebo até ali dentro do campo, né? Tá aqui eu de um lado, o treinador do adversário do outro. E às vezes, no meio do jogo, são os dois treinadores reclamando do mesmo árbitro no mesmo jogo, né? Então é uma situação difícil para a arbitragem, é uma situação que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente expõe alguma coisa, vira polêmica, né? Então eu reclamo muito das situações de jogo, né? De quando acontece o mesmo critério de um lado não é usado do outro, então isso é uma das coisas que eu reclamo. Agora, de erro normal, assim, a gente reclama porque você tá no calor do jogo, né? É força do hábito, né? Você tá ali no calor do jogo, então a gente reclama, às vezes de uma maneira até um pouco mais áspera ali, mas é difícil, né? E não tem VAR, né, também. Agora, olhando na televisão, assim, quando a gente tá assistindo Série A, Série B de brasileiro, e a gente percebe a mesma coisa dos treinadores reclamando da arbitragem, né? E quando tem o VAR, e às vezes eu também noto alguns critérios que não são os mesmos, né? Inclusive do VAR, né? Então, às vezes, algumas situações de um pênalti que bateu na mão, mas, exemplo, a mão estava junto, a do adversário a mão estava junto, mas foi pênalti. Então, esses critérios que às vezes acaba sendo conturbado. Ito, o senhor tem mercado no Brasil? O que fez vir para o misto, né, em meia temporada? Qual é o seu vínculo com o Alvinegro também hoje? É um contrato aí já 2024 inteiro ou é só estadual? Como que tá essa questão? Eu vim pro misto através do Murilo, né? O Murilo já me conhecia de trabalhar em São Paulo, né? O Murilo trabalhou no Juventus e eu trabalhei no Juventus também, inclusive esse ano. Mas juntos primeira vez? Não, primeira vez. Então eu vim através do Murilo. O Murilo que me trouxe para cá, fizemos uma parceria muito boa ali nessa Copa, né? E as coisas andaram bem e estamos juntos novamente. Espero que possamos fazer um ano muito bom. E com relação a tempo de trabalho, eu falo que o futebol é dinâmico, né? É resultado, principalmente para treinador, né? Futebol é resultado. Então, é uma coisa que a gente não vai mudar nunca no Brasil. Então, espero que a gente possa ter aí, formar um time competitivo, fazer as coisas andarem bem, conquistar os nossos resultados, para que a gente permaneça mais tempo junto durante a temporada. Tem tipo aquele sentimento do Dorival? O Dorival tinha isso, né, no Flamengo, né? Um dia eu vou voltar pro Flamengo para ser campeão, conquistar acesso, alguma coisa assim, igual o senhor teve nessa oportunidade de 2013. Foi meio curta também, né? No estadual o senhor não estava aqui, era o Cláudio Adão, né? Isso. Chegou na final contra o Cuiabá e veio para a Série D. Eu lembro até do lance do Cal, né? Teve o lance do Cal lá em Juiz de Fora lá. De briga, aquelas coisas. Foi pós-jogo, né? Foi um jogo bem tenso lá em Juiz de Fora, né? Tem esse sentimento também? Vou voltar lá pra ver se agora eu cravo o meu nome lá na história. Não, eu acho que você falou muito bem da situação de coincidência, né? Então, espero que seja uma coincidência pra gente falar, pô, não foi aqui, mas vai ser agora, né? Então, espero usar esse fator coincidência, esse fator... sei lá, destino, para que a gente possa conquistar as nossas coisas. Mas eu acho que de tudo é trabalhar mesmo. Quando a gente fala é outra palavra clichê, né? Mas não existe outra coisa a não ser trabalhar para fazer as coisas andarem bem. Agora, desculpa, Camila. Não, pode falar. Só tem mais um pitaco aqui, ó. O Júlio César sim. tá falando, Ito, é só colocar goleiro linha também pra atuar que vai dar tudo certo aí pro Alvinegro. Gosta de goleiro que sai com os pés também? Eu gosto de goleiro que tem o básico, né? Para jogar com os pés, né? Sim. É importante no futebol de hoje, né? O goleiro às vezes
o zagueiro está no aperto, devolve a bola ao goleiro, ele já consegue inverter o jogo do outro lado, isso é importantíssimo, né? Mas goleiro linha eu acho que já é demais. Já é né? muito ousado, né? Deixa isso aí pro Sampaoli. Diga, Pedro Panoc. Treinador, a gente observou, né? O senhor disse ali que procura esse equilíbrio, né? Automaticamente nos leva a crer que o senhor tem ali uma estratégia já bolada. Desse ponto de vista, vamos falar de projeções para 2024, né? Sobretudo pensando no campeonato estadual, já que em 2023 a gente teve ali o misto namorando, digamos assim, com o rebaixamento, que terminou em oitavo, né? Na colocação ali geral. Como é que está sendo essa conversa com os atletas nesse momento, da importância de já ir bem? O Pedro Lima até agora há pouco perguntou para o senhor, né? Está só ali no condicionamento físico, já está indo a campo, já está criando uma situação efetivamente de jogo. Como é que está essa conversa com os jogadores para 2024, pensando nesse momento, claro, no estadual, treinador? Eu tenho uma maneira de trabalhar, igual eu citei, que desde o primeiro dia nós já temos trabalho com bola, né? Então, desde do início da primeira semana, a gente já coloca alguns conceitos, né, daquilo que a gente quer. A gente procura trabalhar de uma forma onde em cada treino tem o seu objetivo. Então, hoje o objetivo é no setor defensivo, tá? O que eu quero no setor defensivo? Eu quero bastante cobertura. O lateral apoiou, eu tenho que ter a cobertura ali. Então, desde a primeira semana a gente começa a trabalhar esses conceitos, né? Até chegar no campo aberto, que a gente já pretende fazer essa semana um treino de campo aberto, vamos dizer assim, um tático, um coletivo, já para introduzir aqueles conceitos que nós fizemos no campo reduzido para o campo aberto. Então, já estamos sim conversando com eles e colocando aquilo que a gente pretende para o campeonato. Vocês estão treinando lá no CT? Sim. Apenas lá? Sim. Não estão treinando no Dutrinha, né? Ainda não. Foge um pouco da alçada do senhor, mas como que tá essa questão também de jogar no Dutra ou jogar, quem sabe, numa Arena Pantanal? Sabemos que vai ter Dom Bosco, o próprio Araguaia, né, que vão jogar no Dutrinha também, então vai dividir ali o campo já não é tão bom, na minha opinião. Como que tá essa preocupação do Alvinegro? A gente treina e trabalha, como eu disse, pensando no que a gente quer no jogo, tá? E o que a gente quer no jogo depende muito do campo, do gramado, né? Eu quero um time que já sai construindo o jogo desde o goleiro, desde os zagueiros, né? Mas você vai fazer isso... vou citar o exemplo do primeiro jogo lá em Nova Mutum. A gente sabe que o campo lá não oferece essas condições. Então, naquela semana do jogo, vai ser um trabalho totalmente diferente. Mas se eu pudesse jogar só em campo bom, era tudo que eu queria. Nesse sentido, no campeonato estadual, parece que nesse primeiro momento vai viajar 2 vezes, né? Quanto isso é importante também do ponto de vista de preparação para o time? É importante porque você minimiza o desgaste dos atletas, né? Você já tem o desgaste do jogo, aí você tem mais as viagens, né? Aí a gente sempre pensa nessa situação, em minimizar o desgaste dos atletas. Mas já falando nessa situação, na primeira semana, em 7 dias, nós temos 3 jogos e já no primeiro jogo uma viagem, né? Então a gente vai jogar no domingo lá em Nova Mutum, 2 dias depois a gente tem um jogo dentro da nossa casa contra o Luverdense. Então, a gente já pensa nessa logística, a gente já pensa nesse desgaste que nós vamos ter, né? Então... E o terceiro jogo? O terceiro jogo já é o Operário. Já é o clássico, né? Isso. Ô Pedro Lima, o treinador Ito Roque já até falou um pouquinho aqui sobre esse assunto, mas o torcedor fica naquela de sempre tentar pescar mais um pouquinho ali na resposta. O Paulo Sérgio mandou também um áudio, Panoc. São esses 2 na sequência, são curtinhos. Ele ainda quer saber mais sobre contratações. Vamos trazer aí mais uma participação também do ouvinte aqui antes da gente caminhar para nossa reta final. Bom dia, aqui é Paulo Sérgio, sou torcedor mistense. Gostaria que perguntasse pro professor aí, o Ito Roque, o seguinte: se com os jogadores que já temos em mãos, é possível, né, conseguirmos garantir um calendário, né, de campeonato a nível nacional para 2025, já com esses jogadores, tendo em vista que Operário, Luverdense e União estão vindo forte aí, além do Cuiabá, né, que a gente sabe que todo ano vem forte, né? Essa é a pergunta. E também, se está previsto para chegar mais jogadores, né, mais reforços aí para
engrossar esse caldo aí e termos chances aí, né, de chegarmos à grande final. Tá aí, o Paulo César quer arrancar um pouquinho mais de informação, treinador. E já também, como o senhor falou, ele também tá de olho nos adversários, né, Pedro Lima? Sim, isso é bom, né? O torcedor tá acompanhando, né? Isso é importante. A gente sabe dos adversários, né? A gente tem acompanhado a montagem dos adversários, mas a gente sabe dos atletas que nós também contratamos, né? Então, eu estou confiante no elenco que está sendo formado. Estamos em busca de trazer mais atletas. Em janeiro deve chegar alguns pontuais que não deu para contratar agora em dezembro. Eu ainda espero que chegue antes do Natal, né? Presente da diretoria. Para poder treinar já começar a trabalhar com a gente, né? Isso é importante. Não tem tempo ruim não, né, Pedro Lima? Responde rápido. Vai chegar antes do Natal e já começa a treinar. Não tem folga, não. Festa de final de ano, tem uma galera viajando aí. Aqui no misto não tem moleza. Ô, Pedro Panoca, é 10h29. Eu acho que já tá na hora do repórter nos chamar. O Pedro Lima ainda tem mais uma pergunta aí pra fazer, Pedro Lima, antes da gente encerrar. Mas pro Ito não precisar, né, ser interrompido pelo repórter, vamos fazer aquela pausa rapidinho? Aí a gente volta pra ele poder também se despedir do torcedor mistense com tranquilidade. É bem rápido, a gente tá de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Era uma vez um pescador que desrespeitou a Piracema e foi para o rio pescar. Ele foi pego, pagou uma multa pesada e acabou preso. Bem que poderia ser só uma história de pescador, mas não é. Pescar na Piracema é crime. Respeite o período de 2 de outubro a 1º de fevereiro e evite problemas. Ligue 0800 065 3838 e denuncie. Governo de Mato Grosso. Se você pudesse escolher um curso de inglês com um resultado mais rápido, uma metodologia inovadora ou um domínio do idioma com garantia em contrato, qual escolheria? Escolha os 3. Escolha o Flux. Inglês de alto nível que prepara você para grandes conquistas. Pensou em inglês? Pensou em Flux. 2 unidades em Cuiabá, Goiabeiras e Jardim Itália. Fone 3028-2898. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. O Senado instaurou hoje uma CPI para apurar o afundamento de solo causado pela extração de sal-gema pela Braskem em Maceió. A comissão será comandada pelo senador Omar Aziz e terá o senador Jorge Cajuru na vice-presidência. A Aziz afirmou que a relatoria será definida até a próxima terça-feira. Os trabalhos só devem ser iniciados em fevereiro. A CPI da Braskem terá até 120 dias para investigar o caso. O prazo poderá ser estendido. O Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária um pedido de registro definitivo para uso no Brasil da vacina que desenvolve contra a chikungunya. O trabalho é feito em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva. O imunizante se mostrou seguro em 2 ensaios clínicos de fase 3. Conforme estudo, a vacina induziu a produção de anticorpos neutralizantes em 98,8% dos voluntários. Em novembro, o fármaco foi aprovado para uso nos Estados Unidos. Uma nova onda de calor deve chegar amanhã ao Brasil e vai atingir parcialmente as 5 regiões do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Mais de 3.300 municípios de 15 estados e do Distrito Federal devem ter as temperaturas elevadas em mais de 5 graus acima da média. O período de alerta começa ao meio-dia de quinta-feira e vai até o começo da noite de domingo. Essa deve ser a 9ª onda de calor a atingir o Brasil em 2023, de acordo com o IMET. A última ocorreu entre 13 e 19 de novembro e pode ter sido agravada por mudanças climáticas.
Naquela semana, o recorde de temperatura foi verificado em Araçuaí, Minas Gerais, com 44,8 graus. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Felipe Igreja. Oi, Felipe. Oi, Fernando. O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, reafirmou aos senadores na Comissão de Constituição e Justiça que as imagens externas do Ministério da Justiça sobre o 8 de janeiro foram entregues à CPMI aqui do Congresso, que apurou o caso. Flávio Dino foi questionado pelo senador Rogério Marinho sobre a falta de imagens do Ministério da Justiça registrando a ação de vândalos no dia 8 de janeiro. Ele disse que as imagens todas as imagens que tinham no Ministério da Justiça foram encaminhadas à CPMI do Congresso Nacional e lembrou que o prédio do Ministério da Justiça não foi invadido em nenhum momento e que muitas câmeras funcionam por movimento. Se não há movimento, essas câmeras não são acionadas. Ele afirmou ainda que imagens que foram destruídas do Ministério da Justiça registravam apenas corredores internos do prédio sem movimentação de pessoas. Flávio Dino está respondendo à sabatina aqui dos senadores, a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. Afirmou ainda que compareceu 8 vezes ao Parlamento somente neste ano para prestar esclarecimentos. Negou que tenha agido de forma a não comparecer a prestar esclarecimentos aqui no Congresso Nacional. Mais cedo, o ministro da Justiça, ele firmou o compromisso de defender a independência dos poderes e também afirmou que na sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal, se for aprovado aqui no Senado, não pretende dar decisões monocráticas individuais que suspendam a eficácia de leis aprovadas no Parlamento. Reafirmar que, em tendo a honra de ser aprovado por esse Senado, são cláusulas, sim, pétreas para o Brasil e para mim. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. É isto que ali consta. E, por isso, esse é o núcleo de compromissos que eu venho aqui reafirmar. Há que se prestigiar a atividade legislativa. Se uma lei é aprovada neste Parlamento de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. O subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, também está sendo sabatinado para ocupar o posto de procurador-geral da República. Na sua fala, Gonet destacou a sua atuação jurídica, o trabalho no Ministério Público Federal, quase 40 anos dedicados à atividade jurídica. Esse vem sendo o ponto destacado por Paulo Gonet nesse momento, uma fala mais técnica do que política. Os parlamentares continuam fazendo as perguntas. Nesse momento, o senador Rogério Marinho faz novos questionamentos a Paulo Gonet e também a Flávio Dino. Fernando. Obrigado. A informação de Felipe Igreja em Brasília, 10h36. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação e que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Um dos grandes desafios brasileiro é ampliar o acesso à água tratada e ao serviço de esgoto. Existem metas importantes a serem cumpridas até 2033. Nossa Cuiabá tem avançado dia após dia e vai atingir os objetivos da Lei do Saneamento quase 10 anos antes do prazo. Para isso, tem dedicado um olhar especial a quem mais precisa, com iniciativas como a Tarifa
Prova Social. O benefício, concedido pela Prefeitura da capital, traz a redução de 50% na conta de água. Quem tem direito? Famílias de baixa renda. Para ter acesso, é só ir a uma das lojas da Águas Cuiabá, levando o documento pessoal, comprovante de endereço atualizado e o CAD único. Dúvidas? 0800 646 6115. Águas Cuiabá, uma empresa do Grupo Iguá. CBN Sustentabilidade. Oferecimento Águas Cuiabá é Iguá. Sustentabilidade é a base do nosso ser. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 39 minutos, uma intervenção um pouquinho mais demorada e a rede acompanhando também, né, Panoc Sabatina, do ministro Flávio Dino, indicado aí para vaga no STF. A qualquer tempo a gente pode ter mais detalhes aí na rede a respeito desse assunto, mas estamos de volta, Pedro Lima, já na nossa reta final. Não sei se você tem mais alguma dúvida aí para você sugar, no bom sentido da palavra. Sabatina aqui no Sabatina com o Itu Rock. Por lá, Flávio Dino, aqui, treinador do misto, que conversou conosco aí nessa manhã. Fica à vontade antes da gente encerrar, dele se despedir, deixar aquela mensagem de final de ano para alegrar o coração da torcida mistense. Mas vê aí, tem mais algum só agradecer, né, Camila? Então, a presença do Itu Rock aqui, portas sempre abertas. Ano que vem, quando for véspera de começar a competição, né, já está convidado também para retornar, para falar um pouquinho mais concretamente sobre o elenco, que provavelmente vai estar encorpado. Tem mais uma dúvida, rapidinho, Ito? A janela fecha mais cedo esse ano, teve uma antecipação ali, vai fechar no dia 7 de março, se eu não me engano, e até lá você já tem que estar com um elenco que começa alguns jogos na Série D. Isso dificulta um pouco na montagem... porque geralmente acaba o estadual e vem mais alguns reforços ali já para começar a Série D. Esse ano deu uma antecipada, acho que pode ser uma dificuldade a mais, né, pro misto. Sim, dificulta um pouco porque você poderia estar disputando o estadual e ao mesmo tempo acompanhando os outros campeonatos, né, os outros estaduais com outros clubes, para você às vezes trazer alguns reforços. Seria muito importante. Mas agora nós temos essa situação da janela, das datas, né? Tem que acelerar um pouquinho, trazer uns jogadores a mais? Acelerar ou mesmo acompanhando os estaduais, né? Tentar alguma situação de algum atleta que queira sair de algum clube e ao mesmo tempo que seja desejo do misto, né? Então tentar intervir nessa situação aí. O Olímpio tá passando uma colinha aqui pra gente, Pedro Lima. A partir da 12ª rodada, o Olímpio é isso? Tá em março, é só em julho, depois da 12ª rodada. Dia 10 de julho. Depois da 12ª rodada da Série B. Então já é no fim da primeira fase, são 14 jogos, né? Então acho que é uma pergunta que eu tô batendo em cima dela, que é um pouco preocupante mesmo. Sim. Acho que vai ter que antecipar algumas contratações aí, Marileu? Do Natal mesmo, é o pedido do treinador por aqui. Tem que chegar no Natal, já passar o ano novo aqui treinando no misto. Não é isso, Pedro Lima? E aí na retinha final de primeira fase do estadual, né, quem sabe traz algumas peças pontuais. Muito bem. É isso, Ito? É o que a gente vai continuar em busca, né? Mas obrigado, Ito, pela presença. Pode deixar seu recado final para o torcedor, para quem ama o misto, né? Para quem está na expectativa do misto fazer uma campanha bem melhor aí no estadual e também sonhando aí com um campeonato brasileiro. Acho que o sonho nosso do misto, né, do nossos funcionários do misto, e acredito que é o do torcedor, que a gente possa fazer um bom campeonato. Nós vamos trabalhar muito para que a situação aconteça, e pensar sempre nesse momento, pensar no estadual mesmo, que é o nosso primeiro campeonato, e que a gente consiga ter o mesmo êxito que nós tivemos na Copa FMF, e aproveitar aí para desejar a todo mistense um Feliz Natal, né, que termine um ano bem, para que a gente possa aí o ano que vem ter um ano de paz, um ano feliz com o clube.
Muito bem, mandar um abraço aqui, treinador, para o Selmo Oliveira, passou aqui, desejou sucesso também em 2024 para o senhor. O Belisário, sou mistense de coração, também acompanhando aí a entrevista do Ito e desejando sucesso também em 2024. Obrigada, treinador, mais uma vez por compartilhar aí, né, esse tempinho conosco, atender aqui e responder aos nossos ouvintes. Obrigada também, Olímpio, que esteve conosco. Obrigada, Pedro Lima. Amanhã a gente fala, né, e resenha mais sobre futebol. A seleção que você montou aqui tá rendendo ainda e eu tô ganhando, tá? Entre os meus seguidores aqui, eles estão escolhendo a minha seleção um pouco clubista. Mas dá uma última info aí, rapidão. Jonathan Cafu fica. Amanhã a gente vai falar mais desse detalhe. Tá bem encaminhada a permanência do Cafu, final de semana ia ajustar. Contrato definitivo, né? O Cafu era emprestado do Corinthians há 3 temporadas pro Cuiabá e agora tá livre no mercado e o Cuiabá quer permanecer com ele aí no elenco. Botafogo de olho no Daverson. Tem interesse, né? Parece que consultou o empresário, mas o Cuiabá tá batendo pé. Irredutível aí pelos 20 milhões de reais da multa contratual, né? Pra transferência nacional. O Wellington Silva livre, longe do Cuiabá. Então ela falou que era amanhã. Não, é rapidão, é só o Wellington Silva vai embora. Ficar ligado. Vai embora. Tem clubes aí querendo ele. Muito bem, então todos esses detalhes você acompanha no Olhar Esportivo e amanhã a gente vai resenhar um pouco mais. Olímpio, de engolidor de rádio aqui na CBN. Aqui tem. Ai, Deus. Segundo o Jairson